Então vamos de Cristiano Ronaldo, daqui a pouco a gente vai de Espanha a França. Esses números do Cristiano, a gente pegou aqui uns números que são o seguinte. Só em mata-mata, de Copas do Mundo, nenhum gol, nenhuma assistência em 8 jogos. Em mata-mata de Euro, 3 gols e 3 assistências em 13 jogos. A gente soma 21 jogos e 6 participações em gols. Quesadinha foi pouco para o que ele é. Vai fazer falta. E é isso. A Eurocopa do Cristiano foi abaixo da expectativa, assim como a Eurocopa de Portugal. A gente está vendo uma coisa nova no contexto da Euro, né? No contexto do futebol, que é um jogador de 39 anos, um atacante, um centroavante, jogando a sua sexta Euro. Né? Nunca ninguém jogou 6 euros. O Cristiano jogou. E pela figura que ele é, pelo tamanho que ele tem, enfim, a expectativa que se coloca, as pessoas param para assistir muitas no mundo inteiro o Cristiano, não a seleção de Portugal, muitas vezes. Né? É óbvio que vai gerar uma cobrança e, enfim, uma vontade de que ele resolva, de que ele faça o que ele foi grandioso, do que ele é na carreira dele, que são os gols. E quando eles não vêm, obviamente que frustra, né? Eu acho que foi uma Eurocopa abaixo do Cristiano. Ele mesmo sabe disso, ele mesmo colocou essa pressão durante a própria Euro, que terminou, inclusive, numa das cenas mais emblemáticas da competição, o choro dele contra a Eslovênia por ter falhado, por ter perdido o pênalti. Ele mesmo se cobra muito. Acho que não tem ninguém no mundo que se cobra mais que o próprio Cristiano. Só que, de uma certa forma, eu acho injusto colocar só nas costas do Cristiano a queda de Portugal, gente. Mas a gente não está nem falando disso, sabe? Eu estou falando de você quer 3 perguntar? Gols e 3 assistências em se ele é desse de Copa do Mundo e eu. E o que você quer me perguntar? Se ele não é um cara decisivo? Se é condizente com o personagem que ele é. Cara, eu acho que ele, dentro dessas competições, talvez não foi o Cristiano de outras competições, mas você vai me dizer que ele não foi importante em 2016 no maior título da história de Portugal? Acho que ele porque ele fez um hat-trick contra a Hungria. Ele fez gol importante contra o País de Gales na semifinal. Ele foi importante, ele liderou, de certa forma, a seleção. Se não faz o hat-trick contra a Hungria, Portugal está eliminado e não ganha o maior título da história de Portugal. A gente tem que colocar Portugal, com todo respeito aos portugueses, do tamanho que tem a seleção. A seleção nunca tinha vencido absolutamente nada até 2016. A sala de troféus do futebol masculino estava vazia até 2016. E ele é um personagem que muda a história, o contexto da seleção. Se ele é tão decisivo pela seleção quanto ele foi pelo Real Madrid, maior artilheiro da história do clube, ou na Champions, maior artilheiro da história da Champions, aí eu acho que não. Acho que ele foi mais decisivo. Mas ele teve sua simbologia, o seu quê de importância ao longo dos anos, independentemente desses números aí. Eu acho que o Cristiano foi bem com a camisa da seleção, porque ele é o maior artilheiro da história do país. Eu acho que por muito tempo ele puxava Portugal, né? Assim, era Cristiano e mais 10 sendo carregados pelo Cristiano, e chegava nas grandes competições e Portugal não tinha o tamanho que tem hoje. É por isso que eu fico tão decepcionado com essa Euro de Portugal, porque, cara, você olha para o elenco, é um elenco maravilhoso. E o Cristiano ajudou a afundar. Eu concordo com o Quesada, ele não é a única razão, né? Portugal jogou Bernardo Silva, Bruno Fernandes, muitos desses nomes que eu estou aqui valorizando fizeram uma Eurocopa muito aquém das próprias possibilidades e com muito mais energia, com muito mais vigor físico, enfim, com menos idade do que o Cristiano. Mas quando você olha para os veteranos, a Eurocopa do Pepe é exemplar. É um dos melhores zagueiros de toda a competição, na minha opinião, inclusive. E a do Cristiano, cara, para mim ele foi um peso. Eu fico com muita pena do Diogo Jota, por exemplo, que ficou comendo banco até o último minuto, porque o Cristiano tinha que estar em campo. Gente, o Cristiano não fez nada. Nada. Eu acho um absurdo ele ajudar a afundar essa seleção numa Euro que poderia chegar longe. Eu acho que nessa reta final é uma pena que o contexto do tamanho do Cristiano Ronaldo para a história de Portugal, enfim, como jogador na história do futebol, e
pela personalidade dele também, a gente claramente sabe que o Cristiano Ronaldo está tendo dificuldades em se aposentar, ou, enfim, pretende ter novos objetivos, que ele não possa assumir um papel que eu acho que faria muito bem a seleção, que é um cara absolutamente experiente, campeão, decisivo e etc., mas que não precisa ser o titular da seleção. Cara, você ter um Cristiano Ronaldo no banco para colocar nos 15 minutos finais, isso mexe não apenas com Portugal, com o fato de você colocar o Cristiano Ronaldo em campo, mas do outro lado, a seleção que o adversário que estiver ali do outro lado sabe que tem um Cristiano Ronaldo entrando em campo. Então, eu acho que é uma pena que o contexto e a personalidade, enfim, as decisões e as atitudes do Cristiano Ronaldo tenham feito com que ele não pudesse ser esse cara. Porque eu acho que ele ainda tinha condição de ser esse cara. E a gente viu nessa reta final, e aí não foi só na seleção, né? Mas na reta final dele de carreira na Europa, que ele não aceitou isso, e aí vai ter gente que vai dizer que não tem que aceitar mesmo, que é o melhor jogador do mundo e beleza. Eu, claro, Buquerque, acho uma pena, porque eu acho que ele poderia não ter afundado o Portugal e talvez ter ajudado de alguma forma. Tati, com esses números que a gente viu dele em mata-mata, com a Euro que a gente viu dele e com o que está na carteira de identidade dele, da idade, você acha que vale a pena esticar até 2026? Então, eu acho que a gente não tem que achar nada, que tem que achar o Cristiano, né? É muito complicado, gente. Outro dia eu estava comentando os jogos de Portugal na rádio aqui na Espanha, e eu estava pensando... e eu estava pensando... Imagina se na seleção brasileira jogasse o Pelé com 39 anos, dizendo, não, vou jogar minha última Euro e daqui 2 anos vou jogar minha última Copa do Mundo. Quem é que diz pro Pelé que ele não pode jogar? Eu não digo. Ele joga até... É uma situação muito complicada, porque a gente está falando de um cara que não é só o principal jogador da seleção portuguesa nos últimos 15 anos, 20 anos, sei lá. Ele é o maior jogador da história de Portugal. É uma situação muito difícil de administrar para ele e para a seleção e para a federação e para todo mundo. E tem um ponto, o Cristiano é extremamente competitivo. Eu acho que se ele sente que ele pode, ele não vai dizer que não vai, né? Porque daí é da personalidade dele, é uma personalidade muito vencedora. E para mim tem outro ponto. Tem algum cara que, para ser referência, para ser o cara referência no centro do ataque da seleção portuguesa, ninguém na temporada provou que estava melhor do que ele. O Gonçalo Ramos não jogou mais do que o Cristiano. Ele não mostrou que ele merecia a vaga do Cristiano. Então, assim, isso complica também. Então, é uma situação ele pode ser muito... substituído. Claro, ele pode ser substituído, e aí entra todos os outros poréns, Fred. Né? Eu comparo com o Pelé, porque não dá para comparar. Mas dá para fazer essa analogia com o que o Pelé para o Brasil e o Cristiano para Portugal. É muito complexo, tá? É muito complexo administrar isso para ele, administrar para a seleção, para todo mundo. E assim, os números do Cristiano com a seleção, eu acho que eles poderiam ter sido melhores e tal, mas, cara, o que o Cristiano Ronaldo fez pela seleção portuguesa, nenhum outro jogador tinha conseguido fazer antes, nem o Eusébio. Então, é difícil. E assim, eu vi ele não fez uma grande Euro, mas me decepcionou muito mais o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva do que o Cristiano Ronaldo. Assim, os outros dois estão chamados a ser os líderes da próxima seleção portuguesa. E a seleção e a Eurocopa deles foi horrorosa. O Cristiano estava ali para fazer o que ele estava fazendo ali, entendeu? Ele não fez do melhor, não, porque ele é um cara de 39 anos que talvez tenha que dar um passo para o lado, mas que não quer dar, a situação complicada. Mas a Eurocopa do Bruno e do Bernardo, para mim, é pior que a do Cristiano Ronaldo. Então... A postura corporal do Cristiano é muito melhor que a dos outros. A impressão que dá é que ele estava no limite de até onde ele podia chegar. E que os outros não. Assim, os outros estavam jogando a 14ª rodada do campeonato inglês.